Ei, rapaziada! Mais uma vez deixei vocês esperando, né? Já me apresentei ao RH, já tomei lá as devidas medidas, né, contra mim. E é isso, tá? Não vai se repetir, não. E esse vídeo aqui vai ser um mix. Vamos falar de Vasco e Ceará, vamos falar de Série A. São Paulo venceu o Botafogo, péssimo resultado pro Bahia. Péssimo resultado, tá? Já explico por quê. E outras partidas também, né? O Santos empatou com o Atlético Mineiro, o Fluminense perdeu do Corinthians, o Palmeiras ganhou do Inter, já falamos disso aqui, né? O Bragantino empatou com o Sport. E o jogo de hoje, Bahia e Cruzeiro, aí vai ter um vídeo específico sobre isso, porque o Bahia, como é um clube grande, é o maior clube do mundo, tem que ter um espaço reservado só pra ele, entendeu? Aqui no canal, eu vou pela grandeza dos clubes. Então o Bahia é o maior clube do mundo, maior do que o Real Madrid, então tem um espaço só pra ele, e o resto são os outros times aí, que são coadjuvantes pro Bahia no cenário nacional, entendeu? E é isso, tá? Partiu! Olha, se inscreve no canal, galera. Sabe por quê? Porque assim, ó, minha meta era 500 inscritos. Batemos. Era 500 até o fim do ano. Batemos. Agora é 1.000. Eu sou ambicioso, eu sou sonhador. É 1.000. Até o fim do ano. Bora monetizar, tá? Partiu. Então se inscreve aí, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho, porque aqui tem muito futebol. Às vezes eu tô no modo resenha, às vezes eu tô no modo seriedade, no modo imparcialidade. Então, aqui é uma mistura de tudo, cara. E se inscreve aí, porque aqui é loucura, tá ligado? Partiu, então. Ó, seguinte. Como eu acabei de falar, às vezes eu tô no modo gastação, resenha, às vezes eu tô no modo sério. Eu sei que aqui é um canal focado nos clubes do Nordeste. A gente vai falar desse jogo Vasco e Ceará aqui, um pouco mais focado no Ceará. Mas eu não posso deixar de criticar, eu não posso deixar de ficar indignado com a cabacice do Vasco. Meu irmão, é por isso que o Vasco tá nessa merda aí durante 20 anos. É por isso que o Vasco tá nessa crise, só briga pra não cair, só rebaixamento todo ano, só times limitados. É por isso. Por conta de cabacices como foi no jogo contra o Ceará. Você tá vencendo o jogo por 2-1, até a reta final, e aí você toma um gol aos 50 no cruzamento, no lançamento do campo de defesa, que não foi nem uma jogada trabalhada, aí a defesa errou e pumba, gol do Ceará. Meu irmão, não dá. Eu tô até indignado aqui, porque assim, não é meu time, mas eu fico indignado porque, pô, analisando o futebol sem clubismo, com imparcialidade, foi um absurdo, cara. Foi um absurdo o que o Vasco fez ontem em São Januário. Não tem muito pra onde correr, não. Tipo assim, claro que a gente vai dar um mérito pro Ceará também. Foi um time aguerrido, foi um time que lutou até o final, mesmo com o jogador a menos. Agora, porra, tomar aquele gol no final, não dá, hein, Vascaíno? Não dá, hein, porra. É inacreditável, pô. O Vasco não consegue ter uma sequência positiva. Ele ganha do Santos 3-0, e aí toma 2-0 do Juventude no Jacone. Ele passa na Copa do Brasil, quando chega no Brasileirão, porra! Em São Januário, pegando o Ceará, confronto direto, você tem um elenco melhor. Você é o favorito a vencer. Eu falei aqui eu botei no título do vídeo que o Ceará era favorito, que o Vasco era horroroso, mas é só pra fazer um clickbait, tá? Porque eu não sou idiota, eu sei que isso daí dá view e eu vou fazer de tudo pra ter view, tá? Eu não sou idiota, eu não sou imbecil. Mas eu falei no vídeo, pra mim o Vasco é o favorito. Eu achava que o Vasco ia vencer por 2-0, inclusive. Era meu palpite, acabei me fudendo, mas faz parte do jogo, né? Eu não vou acertar tudo, né? Apesar que eu me autodeclaro como Mandinar, como o maior especialista de futebol no mundo, mas eu não vou acertar tudo. Até eu não vou acertar tudo. Imagine você aí. Então o Vasco acabou empatando com o Ceará. É um jogo que foi muito equilibrado, cara. Eu acho assim, eu vejo os dois times como 880. Pra mim, Léo Condé é um treinador com um modelo de jogo só, um modelo de jogo reativo. Ele não joga propositivo. Você pode ver, os dois gols do Ceará, um foi marcação-pressão, que Léo Condé foi inteligente de ter essa leitura, de ver que pra você ter alguma chance contra o time de Diniz, você tem que dar marcação-pressão, porque os caras não abrem mão de sair com a bola. É incrível, cara. O Diniz, ele não muda, né? Olha, uma coisa, tá? A mídia pega tanto, a mídia exalta tanto esse cara que eu não entendo, cara. Ontem no pós-jogo, eu tava vendo o Seleção Sport TV com o Neilson Show, ele falando, porra, eu tô triste porque eu torço muito pro trabalho de Fernando Diniz. Eu acho Fernando Diniz o cara, isso, aquilo. Porque Fernando Diniz, meu irmão, Fernando Diniz é uma piada. É isso que ele é uma piada. Fernando Diniz, ele não abre mão de sair jogando, mesmo quando tá com a marcação-pressão, mesmo quando você precisa dar o chutão. Dá até raiva, pô. Dá o chutão, porra. Dá o chutão, porra. Ele não. Ele quer aquele toquinho. Tá, pra cá, tá pra lá, aquele tic-tac que ninguém gosta. Ah, vai se ferrar, meu irmão. Olha, eu não sou vascaíno, eu tô puto aqui. Pelo amor de Deus, velho. E aí ele insiste nessa porra desse toquinho pra lá, toquinho pra cá. O que aconteceu? O Ceará roubou a bola no campo de ataque e fez o gol. E empatou o jogo. Era óbvio que isso ia acontecer, né, rapaziada? Era óbvio. O Vasco antes fez 1-0 com o Felipe Coutinho. Vamos lá.
Quando começou o jogo, eu acho que o Ceará até teve um pouco de posse de bola, me surpreendeu. Eu achava que o Vasco ia ter mais. Só que aí o jogo já começou a se desenhar a favor do Vasco, como eu já esperava. O Vasco com posse de bola, o Vasco tomando mais as rédeas da partida, e o Ceará sem, porque o Ceará é um jogo, cara, de dois extremos. O Ceará é um time que não tem a posse de bola, o Vasco tem. É o contrário. Olha a estatística aí, ó. 64% de posse pro Vasco, 36% pro Ceará. Não é surpresa nenhuma. Agora, na eficiência, o Ceará ganhou. O Ceará teve 7 chutes a gol em 12 e o Vasco teve 6 em 17. O Ceará é um time muito eficiente. Você pode ver, o Ceará no segundo tempo inteiro ameaçou o gol do Vasco. Teve aquela ameaça ao gol de Léo Jardim? Não. Mas na chance que teve no finalzinho, foi lá e empatou o jogo. Isso basta, tá ligado? Isso basta. Mas assim, eu classifico as atuações como péssima, ruim, boa, média ou muito boa, ótima. Muito boa barra ótima. Eu acho que ontem o Ceará teve uma atuação média. O primeiro tempo foi bom, foi muito equilibrado. O Ceará teve chance de gol, teve uma finalização de fora da área que levou perigo, teve o lance do gol na marcação-pressão. Conseguiu ameaçar um pouquinho ali, apesar do Vasco já estar melhor no jogo pra mim. Pra mim o Vasco foi melhor no jogo, teve mais posse de bola, atacou mais, foi melhor no jogo. E o Ceará, aí o Vasco no primeiro tempo teve uma atuação boa e o Ceará média. Aí no segundo tempo pra mim foi uma atuação ruim do Ceará, porque praticamente não ameaçou o gol do Vasco. E o Vasco continuou com a boa atuação. Foi uma boa atuação do Vasco, mas não foi de encher os olhos. Você falar, pô, esse time é foda, esse time me encanta. Não foi, pra mim não foi. E aí, o Vasco tava ganhando o jogo, fez o gol com o Felipe Coutinho, de falta. Eu falei que ia ter gol do Coutinho, isso eu acertei. Olha, dá um desconto. Isso aí eu acertei. E aí o Ceará empata com a marcação-pressão. Toda vez que o Ceará fez marcação-pressão, deu certo. É incrível. Fernando Diniz, ele não muda. Ele é teimoso, cara. Ele não muda. Ele não muda essa saída de bola, pô. Eu falei que são dois treinadores 880, né? Que é dois extremos. O Léo Condé não abre mão do jogo reativo e o Diniz não abre mão da posse de bola, da saída de jogo. Isso ferra os dois. Porque você não tem outras saídas. Você se limita a um estilo de jogo e você não tem outras saídas, entendeu? E o gol do Ceará, o segundo gol saiu no lançamento, o primeiro gol saiu na marcação-pressão, como eu falei. E o Vasco, o primeiro gol foi uma falta e o segundo gol foi uma jogada trabalhada, como já era esperado, né? Bola na área e aí quem faz o gol é o zagueiro, né? É aquele Carlos Cuerta que deu entrevista no final ali. E aí é o seguinte, o segundo tempo, o primeiro, como eu falei, foi um jogo, como eu falei, desenhado, o Vasco com posse de bola, o Ceará tentando atacar, foi equilibrado. O segundo tempo foi, pra mim, uma massa do Vasco. O Vasco jogou muito melhor, teve mais posse. Só que assim, até os 30 minutos tá um jogo meio truncado. O Vasco com posse de bola, mas não ameaçando tanto o gol do Ceará. E o Ceará ali, na dele. A expulsão do Rodriguinho, pra mim, mudou o jogo. Rodriguinho é expulso, pra mim foi uma expulsão justa. Ele foi com a sola da chuteira no jogador do Vasco, pra mim foi uma expulsão justíssima, tá? E aí o Vasco começou a pressionar mais, tem mais chance de gol com perigo, com amplo perigo. Ah, esqueci de falar, teve uma bola na trave no primeiro tempo do Vasco também. E aí foi aquela chance de perigo, e aí Carlos Cuesta foi lá, aproveitou e fez 2-1 pro Vasco. Aí você pensa, acabou, né? Porque assim, o Diniz é tão burro que quando você tá ganhando do Ceará, de 1-0, é só você dar a bola pro Ceará, porque o Ceará não é um time preparado para poder jogar com posse de bola. Mas o Diniz ele não abre mão, é impressionante. Ele quer manter a posse de bola a todo custo. E ele continuou. É tanto que o gol de empate não era para ele ter tomado. Como eu falei, se ele dá a bola pro Ceará e fala, Ceará, faça o jogo, o Ceará não ia conseguir empatar, porque o Ceará não consegue propor o jogo. Se ele explorasse o contra-ataque, ele teria sucesso, mas não, ele quer continuar na posse de bola. Aí 2-1 pro Vasco. E foi interessante porque virou meio que um jogo de xadrez, né? Porque o Condé, ele fez a alteração para poder ficar na retranca. Ali depois ele colocou o Fernando Sobral, ele colocou o Fernandinho. E aí depois ele foi e botou a alteração ofensiva para atacar. E o Diniz de alteração para poder segurar o resultado. Aí, de fato, ele tá certo. Depois ele botou o Vina, botou o Pedro Henrique. E aí o Ceará não ameaçou o gol do Vasco, continuou na dele. E aí, no final do jogo, que castigo, hein, velho? É aquele tipo de empate que não dá pra você tomar. Tu jogou melhor do que o adversário, tu foi melhor. E aí, num lançamento despretensioso pro ataque, tu toma aquele gol, numa falha da defesa. É impressionante, tá? O Vasco, ele breca a animação do torcedor, tá ligado? O torcedor tá animado, quando vai ver, pô, ele breca a animação do torcedor. É inacreditável. E pro Ceará, ótimo resultado, né? Acabou sendo um péssimo resultado pro Vasco, empatou em casa com um adversário direto. Poderia ter... O Vasco tava indo pra 13º lugar e acabou caindo de novo. E pro Ceará foi um bom resultado, né? Conseguiu empate fora de casa, pontuou. Se vencer o Bahia, que é possível, tá? Porque aqui tá mal. Possa ser que o Ceará aí chegue a 30 pontos e praticamente escape da Série B, né? Eu acho que com 30 pontos você tá bem tranquilo na tabela, cara. Ainda mais o Ceará que é bem encaixadinho, não sei, né? Eu não descartaria ainda não, mas já ficaria numa situação bem confortável e respirando, tá ligado? Já estaria respirando ali.
Essas foram as escalações: Léo Jardim, Paulo, Robert Renan, Lucas Freitas, o Puma Rodrigues também. Pô, por que o Google fica colocando o nome todo do jogador? É só colocar Puma Rodrigues, tá ótimo, pô, pelo amor de Deus. Aí tem Cauã Barros, Matheus Cocão, Carvalho, Ryan, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verrete. E o Ceará foi com aquela escalação do início do jogo, né? Ele foi com o Bruno, Marcos Vitor, ele foi com o Marcos Vitor, que foi uma novidade. Marcos Vitor, pra mim, no início do jogo ele já começou errado. Ele já tentou tirar a bola que não foi, depois ele quase entregou uma jogada pro Vasco ali. Mas no todo, geral, depois, não acho que ele foi tão mal, não. Fabiano, William Machado, Matheus Bahia, Diego, Richardson, Galeano, Lourenço, Paulo Baia e Pedro Raul. Então é o seguinte, do que é que isso muda a tabela? Já agora que a gente fez a análise do jogo todo e a escalação, como é que os times foram a campo. O que é que isso muda na tabela? Meu irmão, o Ceará poderia ter ficado bem tranquilo. Poderia ter botado um adversário direto no seu lugar, assim, lá embaixo, poderia ter brecado, e poderia ter ido a 29 pontos, né? Não conseguiu. O Vasco, por sua vez, estava indo a 25, como eu falei, estava indo para 13º lugar, e agora fica em 15º com 23. A sorte é que o Vitória perdeu, Juventude perdeu do Flamengo 2-0, o Sport empatou, e o Fortaleza foi o único dos 10 últimos que venceu. É inacreditável, tá? Todo mundo aqui, ó, Ceará, Inter, Atlético Mineiro, Grêmio, todo mundo ou perdeu ou empatou. O Fortaleza foi o único que venceu. A chave tá virando, hein? A chavezinha vai virar, hein? Quem sabe? É aquilo. Se o Ceará decair na tabela, que pode acontecer, possa ser que aconteça igual 2022, né? Acho difícil, mas futebol, né? Tudo pode acontecer. Então o Vasco agora foi menos pior que não perdeu, e o Ceará foi menos pior que empatou, né? Agora o Ceará conseguiu brecar o Vasco, tá 4 pontos à frente, e agora tá aqui tranquilo 11º, o Vasco continua aqui em 15º. Meu amigo, tá complicado, né? A sorte é que, como eu falei, todo mundo aqui perdeu, senão ia estar bastante complicado. E aí, vamos lá. Eu acho que a gente já passou o panorama geral do jogo do Vasco e Ceará, eu acho que não tem mais nada pra falar, não. Seguinte, meu amigo, o São Paulo venceu o Botafogo. Puta que pariu. Não, tem uma parte positiva, que é o seguinte: a gente fica a 1 ponto à frente do Botafogo, né? Podendo abrir 4 pontos de vantagem hoje se a gente vencer o Cruzeiro. Mas você acha que a gente vai vencer? Sinceramente, você tem confiança? Uma coisa é ter fé. Eu tenho fé, eu acredito. Mas agora, confiança que o Bahia vai vencer o Cruzeiro? Com essa fase ridícula, eu não tenho nenhuma. E aí o Botafogo fica 1 ponto atrás da gente com um jogo a mais. A gente pode abrir 4. Só que assim, cara, você é torcedor do Bahia que achou esse resultado bom. Tu acha mesmo que a gente tem condições de competir com o Botafogo? Tu acha mesmo que a gente tem condição de competir com o elenco do Botafogo, com o time do Botafogo, com o investimento do Botafogo? É claro que não, meu amigo. Claro que não. O Botafogo vai terminar na frente da gente. Se já vai terminar na frente, era melhor o Botafogo ter ganho. Porque aí pelo menos a gente ficava a 4 pontos do São Paulo, podendo, quem sabe, abrir 7 hoje. E mesmo que não ganhe, que a tendência é que não ganhe, ficaria a 4 pontos ainda, uns 5 ali se a gente conseguir um empate. Então, cara, seria muito melhor o São Paulo perder, na minha opinião, tá? Mas, claro, tem também a parte positiva, porque o São Paulo já tá aí mesmo com 3 jogos a mais que a gente, né? E o Botafogo tá aqui, ó. A gente pode abrir vantagem em relação ao Botafogo. Mas ainda assim, eu ainda acho que era melhor o São Paulo ter perdido, cara. Puta que pariu, viu? Pra mim, foi um péssimo resultado. Pra mim, vendo pela minha visão. Você pode achar que foi bom, né? E tem realmente essa parte positiva, mas ainda acho que, cara, o Botafogo, a gente não tem condição de competir com o Botafogo. Não tem condição. O Botafogo, ele só tá atrás da gente, e ele só não tá brigando pelo título. Vou falar por quê. Vou te falar por quê agora. Por causa de Renato Paiva tranquilíssimo. É por causa de Paiva. Os pontos que o Paiva perdeu no início do campeonato estão fazendo com que o Botafogo não lute pelo título agora. E fica atrás da gente. Se não, meu amigo, o Botafogo tava aqui, ó. 42 pontos no mínimo. Lutando com o Cruzeiro, lutando com o Palmeiras, lutando com o Flamengo. Tu acha mesmo? Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Esse vídeo aqui é um compilador da rodada, né? Então bora botar outros jogos da rodada aqui. O Fluminense perdeu pro Corinthians, né? Em pleno Maracanã, rapaz. O Fluminense perdeu em pleno Maracanã do Corinthians. O Corinthians agora conseguiu entrar na parte de cima da tabela. O Corinthians que tava mal com o Dorival, conseguiu se recuperar agora. Palmeiras venceu o Internacional por 4-1, já falamos desse jogo. O Mirassol ganhou do Grêmio, também já falamos desse jogo no vídeo do Fortaleza com vitória. O Bragantino empatou, já falamos sobre ele também. E o Santos empatou com o Atlético Mineiro, né? Resultado que é ruim pros dois, porque os dois estão aqui, ó. Aqui na parte de baixo da tabela. Se um dos dois ganha, avançaria. Como os dois empataram, os dois ficam aqui embaixo, ó. Estão morrendo abraçados, né? E aí você tem aqui também o Juventude perdeu do Flamengo 2-0, resultado que era óbvio. Tudo bem que é no Jacone, mas você olhar e falar, pô, o Flamengo tá muito bem, o Flamengo luta pelo título. É claro que o Flamengo ia vencer o jogo, né? Não tem muito pra onde correr. Cara, a rodada pra mim foi ruim pro Bahia.
foi uma rodada ruim pro Bahia. Porque pra mim o São Paulo ter ganho foi um resultado ruim. E pra mim o Mirassol ter ganho também foi um resultado horrível, tá? O Mirassol é o quarto colocado. Mano, eu sei que eu sou repetitivo, tá? Agora, assim, quando eu vi a abertura ontem do pós-jogo do Sport TV, tava lá Mirassol, quarto colocado, falando, irmão, meu Deus do céu, bicho. Falei, rapaz, e tipo assim, a gente fica sem palavra, pô. A gente fica sem palavra porque é algo assim incrível, meu irmão. É algo assim que a gente fica espantado, pô. A gente fica espantado, meu irmão. Cara, eu não tenho nem palavra, tá, galera? Eu não sei nem o que dizer. Rafael Gonais é um gênio, é um deus. Porque, porra, o Mirassol venceu 10 partidas, empatou. O Mirassol só perdeu 3 jogos, pô. O Mirassol só perdeu 3 partidas. O Bahia perdeu 4. E uma delas foi pro Mirassol, 5-1 de lavada. Puta que pariu. Mérito do Mirassol. Não tem como falar que é demérito do Bahia, demérito do Botafogo. Os caras estão em quarto lugar, meu irmão. Quarto lugar do campeonato. Todo mundo dizia que os caras iam ser lanterna, ia distribuir ponto pra geral. Tá aí, ó. Quarto colocado. É isso, tá, galera? Já saiu o vídeo do Bahia. Pré-jogo de Bahia e Cruzeiro. Puta que pariu, hein? Cala minha boca hoje, Bahia. Cala minha boca hoje, pelo amor de Deus. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Fui, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Puta que pariu, meu.